E dentro desse prisma que a gente está falando sobre abalos, guerras e falsa paz surgindo, a igreja está nesse convívio agora. E como igreja de Cristo, nós precisamos estar alerta, porque esses apontam para quê? O fim dos dias. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada. Amém? Em Hebreus, capítulo de número 1. Essa introdução do livro de aos Hebreus, ela é de uma profundidade tão grande, irmãos, tão profunda que a gente, se pararmos de versículo em versículo, temos mensagem para 300 anos aí à frente, dentro desse mesmo propósito. Eu quero só ler com vocês o versículo 5, porque hoje eu fiquei agarrado nesse versículo por alguns minutos e horas, imaginando como Deus ele é tremendo na sua fala. Diz assim: porque qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo, o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Amém? Amém. Podemos se assentar, por favor. É muito maravilhoso sabermos, irmãos, que a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. Amém? Nós que já estamos vivenciando esses derradeiros dias, precisamos ter ciência de que a quaisquer momento Cristo há de vir. Amém? E enquanto Cristo vem e não vem e há de vir, nós vamos pregando a palavra de Deus, orando, intercedendo e colocando no caminho para que a misericórdia dele nos alcance. Amém? Amém. Antes de começar esta mensagem, nós temos um canal no YouTube e nós temos pedido às pessoas para que possam compartilhar essas mensagens, se inscrever, dar like lá, para nos ajudar, para que a plataforma possa saber que o trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho sério e que nós precisamos anunciar o Evangelho de Jesus. Amém? Amém. Então, você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Toca o sininho, como diz o pessoal aí, amém? Dá um like, faz um comentário. É de suma importância a participação de todos. Amém? Amém. Hebreus capítulo 1, versículo 5. O escritor aos Hebreus, ele vai recitar algo muito interessante. Porque quando ele vai estar tratando deste assunto, ele diz, porque qual dos anjos disse jamais. Ou seja, Deus jamais dirigiu a um ser criado por as palavras que aqui foram citadas. Tu és meu filho, hoje te gerei. Observa-se a palavra gerei. Amém? Esta palavra gerei, ela não pode ser colocada na vida ou na aparência de um anjo. E aí você pensa, mas por quê, pastor? Porque anjos são criaturas criadas por Deus. Amém? Amém. Então há uma diferença entre criar e gerar. Amém? Amém. Criar e gerar, no dicionário você vê que há uma grande diferença essas duas palavras. Por quê? A Bíblia fala aqui que Deus, ele gerou Cristo, ele é gerado por Deus. Amém? Mas os anjos são criados por Deus. Amém? Amém. Então, quando nós olhamos esta palavra aqui, nós podemos buscar de capa a capa na Bíblia Sagrada, que nós não vamos encontrar em hora alguma, Deus dirigindo para uma criatura criada como os anjos, por exemplo, os chamando, tu és meu filho e hoje te gerei.
esta palavra aqui só cabe a Cristo Jesus. Amém? Amém. Só a Cristo Jesus cabe esta palavra. Logo, Deus que criou os anjos, não gerou, criou, porque anjos são criaturas de Deus, não colocou nome de filho em nenhuma das obras criadas, a não ser no seu santo Filho, a saber, a Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. Portanto, nós somos filhos por adoção. Amém? Então, quando nós lemos esta palavra, eu fiquei parado e pensando como Deus é magnífico, como Deus é tremendo. Por quê? Porque ele não se dirige a outro ser como filho, a não ser o seu próprio filho. Então, a criação estava sujeita a uma expectação de esperança de que o Filho de Deus se manifestasse como se manifestou. Um exemplo que eu quero dar para vocês é que quando este foi introduzido, que é chamado aqui como, no versículo 6, primogênito, quando este foi introduzido neste mundo que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que há criaturas, ou os que estavam criados por Deus, ou seja, todos os anjos de Deus o adorou. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então, os anjos o adorou. Por quê? Porque ele é verdadeiramente digno de toda honra, glória e adoração. Aleluia. Amém? Então, é interessante entender, Deus não direcionou a obra criada, ou seja, as coisas criadas por ele, chamada anjos de Deus, como filhos, porque eles não receberam esta ordenança da boca de Deus. Somente o Cristo recebe esta ordenança de Deus. Tu és meu filho amado, Aleluia. a quem a minha alma lhe apraz. Está lá escrito. Amém? Então é interessante nós entendermos esta colocação. E no livro de Hebreus, narra-se o fim dos atos proféticos, ou de alguém que possa trazer uma mensagem espetacular, diferenciada. Não existe mais mensagens espetaculares e diferenciadas. Existe apenas a mensagem dada pela boca do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem lê Hebreus sabe, no versículo 1 diz, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras. Isso é espetacular. Deus nunca silenciou para a sua criatura. Amém? Amém. Deus nunca silenciou-se para a sua criatura. Desde que o homem é homem, Deus fala com o homem. Amém? Eu não sei de onde é que nasce a incredulidade no coração do ser humano. Né? A ignorância do homem é tão grande, pastora, que lhe faz afastar de um Deus que lhe fala desde a fundação do pó da terra. Desde quando Deus fez o homem, Deus está falando com o homem. Aleluia. A Bíblia diz que Adão, na viração do dia, Deus lhe apresentava a ele. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Até depois que Adão cai, a voz de Deus o quê? Ainda está falando com ele, porque Deus antigamente falou de muitas formas e de muitas maneiras. Amém? Amém. Deus falou, diga Deus falou. Deus falou. Agora observa-se, pelos pais, e aí você tem que entender que o escritor aos Hebreus estava dirigindo pais quem? Está dirigindo pais deles. Amém? Amém. Porque a nação de Israel, ela foi dirigida, dentre outras nações, pelos profetas. Sabia disso? Os profetas direcionavam-os, colocavam eles no eixo. Eles tinham um pouquinho de raiva dos profetas, porque os profetas batiam na contramão dos seus desígnios, mas os profetas eram, os oráculos, ou seja, o caminho que conduzia este povo. Por isso que ele fala aqui, aos pais pelos profetas, Eliseu, Elias, e tantos outros profetas que antes vieram, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel,
que é um livro que o crente precisa estar inteirado, principalmente nessa era, né? Então, esses grandes profetas, Malaquias, Sofonias, né? Eu vou ficar aqui citando o nome de homens, não. Agora observa-se, todos eles foram profetas condutores. Amém? Amém. Foram o quê? Profetas condutores. Não receberam o nome de filhos. Nenhum deles foram chamados, este é o meu filho, que hoje o quê? Te gerei. Mas Deus utilizou. Amém? Agora observa só para você ver. Mas, agora observa a diferença entre as demais formas de Deus falar com a forma como Deus fala hoje, ó. Aqui está escrito assim, ó. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O Filho é a palavra final. Amém? O Filho, ele é, aleluia, o Verbo encarnado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem é o Filho de Deus? Ora, o Filho de Deus é a quem Deus o constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Você sabia que foi o próprio Cristo a inspiração da criação do próprio Deus? Amém? Então, Cristo, ele é a inspiração da criação. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Alguém pode pensar que, enquanto Deus estava fazendo o mundo, Jesus estava num outro planeta, numa outra atmosfera. Não, era o próprio Cristo a inspiração da criação do divino. E aonde você vê isso? Vê no versículo 2, que diz assim: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Agora observa, você vê no versículo 3, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que quem? Os anjos. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Então Cristo, ele é muito mais excelente do que os anjos. Infelizmente hoje, algumas pessoas, quando elas veem um vulto de um anjo, né? Se assim podemos dizer, e talvez seja esta a forma de Deus não deixar se manifestar, né, a glória dele angelical sobre nós, visto que a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daquele que o teme. Então significa que nessa sala os anjos de Deus estão todos aqui. Amém? Glória. Os anjos ministradores de Deus estão aqui. Glória. Administradores estão aqui. Eu acredito que tem até anjos escritores estão aqui, anotando as palavras que estão Aleluia. saindo das nossas bocas no seu livro de memorial. Aleluia. Amém? Mas eles não podem ser vistos por nós. Embora algumas pessoas tenham falado que tenham visto imagem angelical, e tais pessoas ficam, né, quando vê, querem adorar, querem prostrar, querem exaltar, e os anjos não podem receber adoração, porque eles são criatura. Aleluia. O anjo do Senhor que se apresentou a João, aquele anjo que Deus compartilhou com eles revelações de Jesus Cristo. O Arlen, a Bíblia diz que o anjo que anunciou a João, por 2 vezes, João tinha visto o cordeiro no trono. Não foi que viu? Eis que eu vi um cordeiro como sendo morto, mas eis aí o leão da tribo de Judá. Amém? Ele que tinha visto o próprio Cristo, porque ele mesmo testifica, olhando-me para trás, caí como morto perante ele, descreveu a imagem, a forma exata do Deus que eu e você estamos pregando nessa noite. Esse homem que teve tanto contato com Cristo a ponto de olhar para os seus pés e dizer: os seus pés são como latões reluzentes. Olha que glória. Aleluia. Amém? Esse homem que olhou para o rosto de Jesus e falou: e o seu rosto resplandecia como o sol do meio-dia, e os seus olhos eram como chama de fogo. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Ele que viu o cabelo do próprio Cristo, falou, os seus cabelos são como o quê? São como as brancas lãs. Que coisa maravilhosa. Que visão magnífica. Toda esta glória de visão era para selar o coração daquele homem e dizer, não me prostro a mais ninguém. Mas o poder da mensagem de Deus que este anjo dava a esse homem chamado João, fez com que João prostrasse diante dos anjos o quê? 2 vezes. Viu, pastor? Então, às vezes, você se sente pequeno, né? Porque, às vezes, você tem uma visão e você não compreende aquela visão e você fica atribulado, pensando, meu Deus, e agora? Sossegai. Deus conhece a nossa pequenez. Diga glória a Deus. Ele conhece a nossa insignificância. Aleluia. Amém? Ele conhece a nossa incompreensão, a nossa preguiça mental. Ele conhece o nosso avanço mental. É verdade, ele conhece todas as coisas. A Bíblia diz que ele esquadrinha mente e coração, prova os rins e dá a cada um segundo as suas obras. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas o próprio Deus que nós estamos pregando aqui nessa noite é muito fantástico. Por quê? Porque quando o anjo, primeiramente voltando ao anjo, quando o anjo apareceu a João pela primeira vez, ele prostrou para adorar. O anjo repreendeu e disse, levanta-te, adore a Deus. Na segunda vez, ele prostrou outra vez. Você vê a fraqueza do homem. Mas eu não entendo como fraqueza, eu entendo como poder do anjo transmitir as visões de Deus, Eliezer. Conforme João se envolvia em espírito, ele percebeu que aquele anjo tinha uma palavra tão poderosa, ele tinha algo para compartilhar tão forte, tão verdadeiro, que ele falou, meu Deus, esse deve ser o próprio Jesus Cristo. Eu vou adorá-lo outra vez. E prostrou-lhe diante do anjo para lhe adorar, e o anjo lhe repreendeu dizendo, adore a Deus, aleluia, porque eu sou conservo teu, de teus irmãos e dos que guardam a palavra de Deus, aleluia. E o anjo quis dizer para ele, eu sou servo de servos, aleluia, eu sirvo a você, os que estão lá, e sirvo aqueles que guardam a palavra desse Deus, adore a Deus, diga glória a Deus por isso. O homem é fraco, então o anjo aparece, o homem se prostra, e Deus, sabendo disso, cortou de nós a visão. Alguns homens espirituais, eu acredito que há homens espirituais, mulheres espirituais, que têm a visão nítida dos seres espirituais, mas tem o controle de não prostrar e adorá-lo. Se assim podemos dizer, nesta era que estamos vivendo. Então observa-se que Jesus Cristo, né, ele está escrito aqui, feito tanto mais excelente do que quem? Os anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. O nome de Jesus está acima do nome de todos. Eu acho graça que tem homens até agora que dizem assim, Miguel, vai buscar Miguel. Miguel não é seu empregado. Miguel não anda por nome de homens. Miguel é guarda de Israel, está escrito. Miguel, Eliezer, não anda por mando de homens, ele só obedece uma só voz, quem? A de Deus. Gabriel, volta lá, faz isso. Gabriel não vai fazer nada que você está mandando. Para Satanás, este mundo caído, basta o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Este é o nome em que todos temem. Amém? É muito interessante entender isso aqui. Então, os anjos não receberam da boca de Deus a palavra, tu és meu filho. Olha aí. Olha que amor de Deus para conosco. Quanto a nós, nos fez o quê? Co-herdeiros de Cristo. É isso que está escrito? Co-herdeiros de Cristo. É isso mesmo? Que coisa. Então, nós somos filhos por quê? Adoção. Amém? Amém. Nós somos filhos por adoção. Quem nos constituiu filhos foi o próprio Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Amém? Amém. Então nenhum dos anjos de Deus recebeu uma nomenclatura tamanha, porque nenhum deles poderiam receber tamanha. Quando Cristo foi, e aí eu entro outra vez naquele papo que nós começamos no começo, quando Cristo foi introduzido como primogênito, quem teve que lhes adorar é quem? Os anjos de Deus.
Agora, os anjos de Deus não adoraram a Jesus depois que ele ressuscitou. Não. Eles já adoravam a Deus desde quando ele foi introduzido no mundo. Está escrito. Ou seja, aqueles anjos que foram anunciar aos pastores que naquele dia tinha nascido o Redentor de Israel, estava quem? Adorando a quem? A Jesus de Nazaré. Quando Natanael foi desafiado em ir lá ver alguém a quem Moisés tinha escrevido, ele diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus se apresentando a ele, disse, eu te vi debaixo da figueira. Ele falou assim, olha, porque me vistes, eu te adoro. Ele falou assim, porque credes que, porque diz que te vi debaixo da figueira, adora-me. Então digo que a partir de hoje podes ver os céus abrindo e os anjos subirem e descerem servindo o Filho do Homem. Aleluia. Coisa. Amém? Amém. Sabe por que Deus teve o poder de abrir os céus para Natanael? Porque Natanael reconheceu o poderio de Jesus. E por quando ele reconheceu o poderio de Jesus, Jesus olhou assim e falou, você sabe a quem você deve adorar? Sou eu, sou a quem você deve adorar? É o Senhor, porque me vi debaixo da figueira. Então, a partir de hoje, você tem o direito das suas visões abertas. Você vai ver o céu aberto, os anjos subirem e descerem e servir o Filho de Deus. Diga glória a Deus. Então, Deus tem como saber mostrar, diga glória a Deus, as suas magnitudes. Anjos de Deus. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Quem são os anjos de Deus? Versículo 7. Quanto aos anjos de Deus, criaturas de Deus, diga glória a Deus por isso. Eles estão aqui nessa noite. Aleluia. Amém? Amando de quem eles estão aqui? Eles amando do próprio Pai Celestial. Glória a Deus. Amém? Existem anjos que vão instruir. E eu queria falar sobre os anjos que podem instruir. Anjos que podem trazer mensagens. Anjos que podem pelejar pelejas humanas a favor dos homens. Existe isso? Existe isso. Anjos que podem pelejar guerras de Deus para com o próprio Deus na terra. Existe isso. Amém? Amém. Anjos, seres criados, não são filhos. Diga, seres criados, eles não são filhos, mas são obedientes. Amém? Eles são seres obedientes, pastor. Eles não se arredam a não ser por mando da boca de Deus. Vou te dar um exemplo aqui. Um anjo do Senhor que sai para trazer mensagem ao homem chamado Daniel. A Bíblia diz que ele ficou retido, parado, aprisionado pelo rei da Pérsia. Ele poderia muito bem usar o seu poder, estraçalhar aquilo ali e descer. Não. Ele continuou o quê? Retido. 21 dias aquele homem se pôs a orar e a buscar, e o anjo está lá paradinho, observando ele orar, mas nada podia o quê? Fazer, até que Deus deu ordem a quem? A Miguel, e ele desceu, batalhou e liberou o caminho para que esse anjo descesse. Diga glória a Deus. São essas ordens que nós precisaríamos aprender com os anjos. Quem são os anjos? Não são filhos, diga não são filhos. Algumas pessoas podem pensar que os anjos são filhos de Deus. Eles não são filhos de Deus, irmãos. Amém? Eles são o quê? Criaturas criadas para o quê? Serviço do reino de Deus. Mas não são filhos de Deus. Então, observa só o que está aqui inserido. E quanto aos anjos, versículo 7. E quanto aos anjos, hein? Olha o que está escrito aqui. E quanto aos anjos diz... O que de seus anjos faz vento. Aleluia. Amém? E de seus ministros, labareda de fogo. Aleluia. Diga glória a Deus. Quem são os ministros de Deus? São os incendiários do mundo caído. Diga glória a Deus. Você é uma labareda de fogo. Diga para o Senhor, você é uma labareda. Aleluia. E o que faz você sair e incendiar o mundo? Quem? O vento. Quem? Os anjos ministradores de Deus. Glória. Existem, será, anjos que falam e indicam? Sim. A Bíblia diz que houve um rei que teve uma doença
sei se ele caiu da escada ou se ele deu uma doença nos pés, e enviou 2 dos seus soldados ou agentes para ir a uma outra cidade para consultar um deus chamado Deus de Dagon. E no meio do caminho, a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a Elias e diz: desce e diga que do leito que sobe esse homem não desce. Aleluia. Acasias, obrigado, Acasias. E a Bíblia Sagrada diz que o anjo do Senhor tinha falado com quem? Com Elias. E Elias obedeceu a voz e desceu. Diga a glória a Deus por isso. Porque os anjos são o quê? Os anjos, eles trabalham como o quê? Como vento. Diga a glória a Deus por isso. Então nós precisamos entender isso. Os anjos estão a trabalho do reino de Deus. Mas não pode ser o quê? Adorado. Mas estão a trabalho de quem? Do reino de Deus. Os anjos faz vento e os seus ministros o quê? Labareda de fogo. É o que nós somos nessa noite. Labaredas de fogo, assoprada pelos ventos, aleluias, angelicais. Aleluia. Mas quanto ao filho, quanto a Deus, né? Mas quanto ao filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cedro de equidade e cedro do teu reino. Esse é o filho falando. Agora observa, amastes a justiça e aborrecestes a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, mais do que a todos os teus companheiros. Fala da pessoa de Cristo, por reconhecer o trono do seu próprio Deus. Olha que coisa maravilhosa, Zé. Como filho, ele falou o reino. Como filho, ele falou assim, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Aí Deus olhou para ele e falou assim, porquanto reconhecestes, agora eu vou te ungir com óleo da alegria. Sabe o que é o óleo da alegria? O óleo da alegria, você pode estar talvez passando por situações caóticas, né? Medíocres, como diz aí, situações controversas, situações ruins. Mas a alegria que Deus derrama no seu coração é tão grande que você sorri para o azar. Você sorri para as aflições. Você olha para isso e pensa, em mim há uma glória maior. Em mim há uma unção de alegria. Eu posso estar em aperto, em apuro. Eu posso estar com medo, ou com febre, ou doente. Mas há um gozo na minha alma. Aleluia. Porque eu reconheço, diga eu reconheço. Oh meu Deus, derrama este óleo da alegria sobre a nossa cabeça nessa noite. Aleluia. Derrama, abadacabra face, aleluia, sobre nós. Aleluia, este óleo da alegria. Para que possamos, ó Pai, vencer as tribulações deste tempo presente. Desta obra, Pai eterno e santo, que nos custa vida, lágrimas. Ó Deus, mas nós estamos aqui. Unge-nos nesta noite, aleluia, com óleo da alegria, para a honra e glória do teu nome. Aleluia, oh glória, oh glória. E tu, Senhor, versículo número 10. Tu, Senhor, no princípio, fundastes a terra, os céus, são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles com roupa envelhecerão, e com um manto os enrolará, e com uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, Aleluia. e os teus anos não acabarão. Você serve um Deus eterno para todo o sempre. Amém. Aleluia. Passará céus e terra, mas a tua palavra não há de passar. Glória a Deus. Fico com essa mensagem no seu coração nesta noite. Amém? Receba esta palavra. Entenda, preste bem atenção. Nenhum anjo recebeu o nome Filho. Somente o Cristo. Amém? Amém.
somente o Cristo Jesus recebeu este nome, meu filho. Aleluia. No Monte da Transfiguração, que é o Monte Tabor, aonde Cristo subiu com Pedro, Tiago e João. Lá, a Bíblia diz que ele se transfigurou-se diante deles. Sabe o que significa a palavra transfigurar? Mostrar o que está dentro para fora. E quando Cristo se transfigurou, a roupa de Cristo desapareceu. Ela ficou resplandecente. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E nessa transfiguração de Jesus, aproximou-se dele duas personagens. Primeiro, apareceu diante dele Elias. Depois, Moisés. Ou, ao contrário, Moisés e Elias. E ali, diante daqueles homens, eles foram tomados por um sono. Olha, você vê um Cristo transfigurado diante. E ao invés de você despertar, você fica o quê? Molenga, querendo dormir. Foram tomados por um sono. A glória foi tanta que eles foram tomados. Mas alguém que estava no meio ali, chamado Pedro, querendo se despertar daquilo ali, olhou para Jesus e falou assim: mestre, queres que fazemos aqui 3 tendas? Uma para Elias, outra para Moisés e uma para o Senhor? E a Bíblia diz que uma nuvem cobriu e uma voz caiu do céu dizendo: eis aí meu filho, a este ouve. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eis aí o meu filho, a este ouve. Não tem mais leis, não tem mais profetas. A palavra vem dele. Diga glória a Deus por Glória isso. a Deus. A palavra vem de Jesus. Diga amém. Amém. E eu selo agora com esta palavra, em nome de Jesus. Vamos orar para a terra. Amém? Amém. Bendito Deus e soberano Pai. Meu Deus, muito obrigado pela sua palavra. Meu Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Amém. Senhor, seja conosco, nos abençoando, abrindo a nossa mente espiritual, nossos olhos espirituais, fazendo-nos enxergar que o Senhor é bom, que o Senhor é Deus e que só o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Que Deus abençoe.